Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, versos de 6 a 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnate-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema: cada geração precisa conhecer ao Senhor. Eu não sei se vocês têm conhecimento do que está acontecendo no mundo cristão hoje, mas há uma dificuldade muito grande de passar a fé para as novas gerações, para os filhos e para os netos. E está comprovado que aquilo que uma geração suporta, resiste, a outra geração o quê? Acolhe. E é muito triste você chegar hoje, por exemplo, na Europa, e observar todo aquele patrimônio de igrejas, tanto na Inglaterra, quanto na França, quanto na Itália. E você observar que tudo aquilo foi construído principalmente por pessoas crentes, por pessoas dedicadas a Deus, e que hoje estão sendo usados pelos liberais. Igrejas que ordenam gays e lésbicas, igrejas que não acreditam mais na palavra de Deus, geração completamente distanciada da palavra de Deus. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, onde nós temos a nossa igreja mãe, a PCUSA, que já há alguns anos atrás se afastou da palavra de Deus e abraçou o liberalismo. E hoje nos Estados Unidos, as igrejas estão cheias de pessoas idosas, cheias no sentido amplo, porque há comunidades que não têm mais crianças, não tem mais adolescentes, não tem mais jovens. E as igrejas, os templos, outrora cheios de uma religiosidade piedosa, dedicada a Deus, missionária, infelizmente,
Esses templos estão sendo vendidos, se tornam mesquitas. Lá na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, estão se tornando boates, bares. E eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite, justamente para mostrar para você que nós temos um compromisso, nós temos um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, de como crentes nós precisamos passar o bastão da fé para as novas gerações. A maior herança que eu e você, que a nossa geração pode legar, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos e netos é a fé em Jesus Cristo. É a fidelidade a Deus, é a piedade a Deus. Mas no Brasil a gente tem alguns sintomas que são muito perigosos. E eu falo aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, muitas igrejas já acabaram com a escola dominical. Não existe mais o culto doméstico. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão sendo influenciados por ideologias mundanas. E há, nesse momento, um clamor, irmãos. Ou a gente luta por isso, ou a gente abraça essa causa, ou daqui a 20 anos, a igreja evangélica brasileira se tornará uma igreja totalmente liberal. Eu fico imaginando a luta que a gente está fazendo aqui para construir tudo isso. Eu não quero ver isso. Uma bandeira com arco-íris aqui na porta dizendo, venha para cá. Venha para cá. Eu não sei se você está preocupado com isso. E é tão interessante porque a palavra de Deus já nos alerta para isso. E aqui nós temos, no versículo 6, lê comigo aí, diz aí, havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Por que eles possuíram a terra? Porque Deus cumpriu o quê? A sua palavra. As promessas de Deus foram cumpridas. Essa herança não foi conquistada, essa herança foi dada. Você sabe que herança, você não compra, você herda, você recebe. Mas é tão interessante, no versículo 7, a importância de uma liderança piedosa para influenciar uma geração. E veja no texto, lê comigo, por favor. Lê comigo, versículo 7. Lê comigo aí. O que diz? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então veja bem, o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Quantos anos Josué viveu? 110 anos. Israel também foi fiel a Deus nos dias dos sucessores imediatos de Josué. Aqueles que receberam a influência, o legado da fé. E é muito importante nós entendermos aqui que a razão por que eles fizeram isso, é que eles, veja no versículo 7, eles viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Eles foram testemunhas dos grandes feitos de Deus, das maravilhas de Deus. Mas não somente isso, se você descer um pouquinho mais, no versículo 10, vai falar que eles conheceram o Senhor. Eles não somente conheciam quem era Deus, mas conheciam os grandes feitos de Deus. E é tão interessante, veja lá no capítulo 2, no início do capítulo 2, que Jesus, o anjo do Senhor, aparece em Gigal, a Boquim, e veja lá, 2:1, diz assim, do Egito fiz subir,
e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Meus prezados irmãos, isso é muito sério, porque eu e você, nós estamos aqui hoje crentes, prestando esse culto a Deus, mas muita gente morreu para que esse evangelho chegasse até nós aqui. Nós recebemos esse legado de fé. Eu posso citar aqui, presbiteriano Fernando, o nosso querido Ashbel Green Simon, que está sepultado aqui no cemitério da Consolação. Ele, a esposa dele e a filha dele morreram. Eles vieram em 1859, numa grande pandemia de febre amarela. Eles viveram 8 anos aqui, mas eles trouxeram a fé reformada, a fé presbiteriana para nós. Mas o que me chama a atenção no texto, e eu queria que você entendesse, é que quando o conhecimento de Deus, ele é preservado em uma comunidade, a fé, ela é nutrida e a obediência de Deus, ela floresce. Nós precisamos influenciar uns aos outros. Às vezes eu fico preocupado porque a igreja não está olhando para frente, mas está olhando para trás. Nós muitas vezes estamos querendo trazer o século XVI para cá, não é isso. Nós precisamos entender que essa geração nova, os nossos filhos, os nossos netos, eles precisam conhecer a Deus e conhecer os grandes feitos de Deus, e a responsabilidade é minha e sua de passar isso para eles. Eu vejo muita gente hoje na igreja falando mal da igreja. Tem muito filho de crente que abandonou a igreja, está afastado do evangelho, sabe por quê? Porque os pais, ao invés de falarem de Jesus, de darem um testemunho de quem é Deus, falam mal da igreja. Mas esse texto vai nos ensinar essa primeira verdade, a importância de uma liderança piedosa para influenciar uma geração e as novas gerações. E o exemplo disso está aqui, do versículo 6 até o versículo 9. Mas veja lá no versículo 10, por favor. Lê comigo esse versículo 10. O que é que diz? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Agora veja, vamos ler juntos aí. Diz aí. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Não conhecia quem era Deus e não conhecia o que Deus fez. Não vamos discutir aqui as falhas, mas vamos discutir aqui e mostrar à luz do texto as consequências disso. As consequências. E aqui eu queria chamar a sua atenção, a partir do versículo 11. Versículo 11, a primeira consequência, diz aí, então, fizeram os filhos dos crentes, os filhos de Israel, o que era mal perante o Senhor. Essa expressão, fizeram mal perante o Senhor, significa diante dos olhos do Senhor. Diante dos olhos do Senhor. Eles fizeram não escondidamente, sorrateiramente, mas eles fizeram de uma forma visível, agressiva, contundente, intencional. Você já pensou nisso? E diz o texto, no versículo 12, que eles não somente fizeram mal perante o Senhor, versículo 12 diz que eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Eles abandonaram a fé, deixaram o Senhor de seus pais. Eu não quero o Deus de meus pais. Isso está acontecendo, irmãos, hoje. O grupo que mais cresce hoje é o grupo dos ateus, o grupo daqueles que não querem saber de Deus. E isso não está acontecendo no ambiente ateísta, mas no ambiente evangélico, cristão.
Mas a coisa é mais séria. Diz aí que eles fizeram mal perante o Senhor, eles deixaram o Senhor. Veja no final do capítulo 12, a última frase. Eles provocaram o Senhor o quê? A ira. 3 consequências danosas. Fizeram mal perante o Senhor. Abandonaram a fé dos pais. E aqui eles querem o quê? Provocar a ira do Senhor. Isso aqui é uma rebelião contumaz, consciente. E o que eu vejo hoje, meus amados irmãos, e eu vi agora recentemente lá na Europa, pastores, ou teólogos, crentes, falando os maiores absurdos. Você já pensou nisso? Mas o pior ainda está por vir, porque eles não somente deixaram o Senhor, não somente fizeram mal perante o Senhor, não somente provocaram o Senhor a ira, e a razão disso, ou a expressão dessas 3 consequências, é que eles serviram e adoraram 2 deuses. O primeiro é Baal, que é o deus da fartura, da riqueza pessoal. Mas eles serviram também a Astarote, que era o deus cananeu, a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Então veja bem, eles abandonaram a Deus por causa de prazer e por causa de riqueza. Esse filme está aí. Os nossos filhos crentes estão preocupados com prazer, com divertimento, com dinheiro, com riqueza, com posição, com títulos. E há uma necessidade urgente que nós acordemos para isso, que a igreja acorde para isso. E vocês sabem claramente as consequências disso. Veja no versículo 14. Veja no versículo 14. 13 diz: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Aí veja a consequência. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra quem, gente? Contra os cananeus? Contra Israel. Contra o povo de Deus. E o que Deus fez? Deus tinha dado a terra para eles. Deus tinha dado os cananeus nas mãos dele. Todas as vitórias, todas as conquistas do povo de Israel, foi Deus que deu. E agora, por causa desse afastamento, dessa apostasia, Deus está dando agora o seu povo à mão dos espoliadores que os pilharam. Espoliadores. A igreja, as novas gerações sendo espoliadas como disciplina, como castigo de Deus. Não vai ter prosperidade, não vai ter riqueza, não vai ter sucesso nas futuras gerações, se essas gerações abandonarem o Senhor. Diz o texto que Deus os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir o quê? A eles. Lembra de Josué capítulo 1? Quando Deus diz: eu vou dar para você, onde você pisar a planta do seu pé. E Deus diz para Josué: e ninguém poderá o quê? Te resistir. Agora Deus inverte. É o povo dele. Por causa da sua apostasia. E vocês sabem que a partir desse texto, é o período mais triste da história de Israel. São mais de 300 anos. E alguns comentaristas dizem que é a idade das trevas do povo de Israel. E aqui começa um ciclo vicioso. Porque Deus castigava o povo se arrependia, o povo voltava-se para Deus, Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo caía no pecado, e o ciclo então começava de novo.
Um ciclo vicioso de mais de 300 anos. Até quando Samuel, então, assume, é levantado por Deus e se estabelece a monarquia. Mas eu queria, meus amados irmãos, trazer uma luz de esperança para a gente. Senão, você faz o diagnóstico e diz, e aí, pastor, o que é que a gente faz? Primeira coisa que você precisa fazer, e nós precisamos fazer, está lá, por favor, no capítulo 2, versículo 1. 2:1. O anjo do Senhor, é Jesus. É Jesus. É Jesus que está dizendo. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso juiz. Todos os juízes, todos os libertadores apontam para Jesus. E veja, o primeiro raio de esperança para nós aqui está nessa expressão. O anjo do Senhor está dizendo, eu disse, nunca invalidarei a minha aliança, o quê? Convosco. Deus tem uma aliança de graça. Deus quer ser o nosso Deus, o Deus dos nossos filhos, dos nossos netos, até 1000 gerações, Ele quer exercitar misericórdia. Então nós temos uma base, nós temos um acordo, nós temos um contrato, Deus conosco. Então nós não podemos titubear, nós não podemos jogar a toalha, nós temos que partir para cima, nós temos que mudar essa história, porque nós temos um Deus que quer nos abençoar, Deus quer levantar uma geração mais crente do que a nossa. Mas em segundo lugar, eu queria que você fosse para o texto do livro dos Salmos. No capítulo 78 do livro dos Salmos. O povo de Deus recebeu um mandamento de Deus. E o mandamento de Deus é que as gerações antigas passassem para as novas gerações a fé. O que significa isso hoje? Eu e você, não somente como pais e mães crentes, mas também como igreja, nós temos que priorizar as novas gerações. Nós temos que deixar um legado de fé para eles. Nós temos que ensiná-los a conhecer a Deus através da nossa experiência pessoal. Mas não somente isso. Contar para eles o que Deus fez. Por isso, meus amados irmãos, o Deus que fez é o Deus que continua fazendo. E está fazendo. Veja, por favor, no versículo 3 do capítulo 78 dos Salmos, ele diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Irmão, vamos ler juntos? 6-8, vamos lá, bem forte. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por suas vezes os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas de observar seus mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja que o projeto de Deus é que as novas gerações sejam mais crentes, mais fiéis, mais obedientes. E eu quero que meu filho, a minha neta, os meus netos sejam mais crentes do que eu, do que você. Não é uma decadência, é uma ascendência espiritual. Esse é o projeto de Deus. Ele quer isso para nós. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque Deus coloca
na responsabilidade dos pais, principalmente. Num primeiro momento, veja lá, em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Ele vai dizer, a partir do versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel. Como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lê comigo, por favor, do verso 5 ao verso 9, vamos lá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pais crentes, vocês são os professores dos seus filhos, dos seus netos. Não abram mão disso. Deus vai cobrar de vocês. Não terceirize a fé para outros. Somos nós que temos que não somente amar o Senhor, não somente colocar a palavra do Senhor no nosso coração, mas fazer esse trabalho ininterrupto, ao deitar, ao levantar, no meio do caminho. Significa que a fé, ela é existencial, ela é prática, ela é diária. Não é só quando ela vem para a igreja é o reforço, a igreja corrobora aquilo que os pais estão nos ensinando, mas é uma educação para a vida inteira. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 71. Quem tem mais de 60 aqui, levanta a mão. Então você é idoso. O Salmo 71 é o Salmo do idoso. Idoso, crente, não pode abrir mão do seu ministério como idoso. A pior coisa é ver velho resmungando, velho amargurado, velho saindo todo dia para comprar coisa em promoção de supermercado, jogando dominó, tomando cachaça, amargurado. Veja o Salmo 71. Versículo 17, Salmo 71, 17. O que diz o salmista? Olha o pedido que o salmista faz a Deus. Esse salmo é a súplica de um ancião. O que ele diz aí? Hein? Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras o teu poder. Irmãos, hoje o povo fala mais de política do que de Deus, da palavra de Deus. A discussão agora é direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Matou um, quem matou? Foi o da direita ou da esquerda? Tudo agora é direita, esquerda, direita, esquerda. Está uma opressão. Esse não é o nosso ministério. Você é uma testemunha para as novas gerações. Você tem que chegar para as novas gerações e dizer, olha, não é servir ao Senhor. É você contar para as novas gerações quem é Deus, e o que Ele tem feito, e o que Ele fez na nossa vida. Conta a sua experiência, conta o que Deus fez na sua vida, as transformações, de onde você veio, onde você está hoje. Você mostrar na sua vida, e através da palavra de Deus, que os judeus não tinham, nós temos a palavra. Nós podemos sentar com a criança hoje, abrir a Bíblia, tem Bíblia infantil, tem tudo, tem vídeo, tem tudo.
Vocês estão entendendo ou não? Então tá bom, vamos embora para casa. Tomar uma sopinha para dormir, não é isso? Quero conclamar você a orar por isso. Quero conclamar você, profeticamente, a que nós assumamos esse compromisso. Como igreja de Pinheiros, eu quero terminar meus dias fazendo isso. Como pastor. Eu estou chegando aí na idade dos... Eu estou com 57. Mais 3 anos eu estou lá. Recitando o Salmo 71. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero desafiar você a ser um missionário para as novas gerações. Hein? Pastor, eu errei muito com meu filho. Deixa para lá, o menino já está crente. A gente vai errar mesmo. Vai ter incoerência dentro de casa, vai ter... mas isso não pode ser motivo. Porque como nós cantamos aqui, a salvação é pela graça. Pela graça. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nesta noite levantar um clamor aqui pelas novas gerações, pelas crianças da nossa igreja, das famílias da nossa igreja, pelas crianças do nosso Brasil, que são alvos do maligno, que são alvos, ó Deus, de ideologias destrutivas, que são alvos, ó Deus, do maligno, Pai. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, abra os nossos olhos, o nosso coração, apressa o nosso caminhar, o nosso andar, dá-nos disposição, Senhor, para ir ao encontro dessa nova geração, que nós possamos acolhê-los, amá-los, ajudá-los. E nós sabemos, ó Deus, que a maior herança, o maior legado que nós podemos deixar para as novas gerações é a nossa fé, é o conhecimento do Senhor, é o temor do Senhor, é a fé no Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. Que nós não tenhamos a tristeza de ver o Brasil embarcando nesse ateísmo. Nos ajuda, Senhor, nos dê graça, nos encha com Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.